1 Samuel capítulo 22, no verso 1. 22, verso 1 diz assim: depois Davi, retirando-se desse lugar, 1 Samuel 22, 1. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe de Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até o dia que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Disse o profeta Gade a Davi: não fiques no lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque do Herete. Amém? Olhe para mim, quantos já ouviram sobre essa história? Mesmo que superficial. Quem nunca ouviu essa história? Nunca. Amém? Bastante gente. Então, para você se lembrar, Davi era um pastor de ovelhas. Ele cuidava do rebanho do pai. Era o filho mais moço. E ele não tinha idade para fazer parte do exército de Israel que os irmãos estavam fazendo nesse período da história. E Davi cuidava dos rebanhos para ajudar o pai no apacentamento das ovelhas. E antes dele se tornar oficialmente rei, por que oficialmente? Porque Samuel foi direcionado por Deus a ir à casa de Jessé e ungir um dos filhos dele a rei de Israel. Porque Saul havia desagradado o coração de Deus. Então, quando Samuel foi à casa de Jessé, ele não sabia qual era o filho, o pai nunca imaginou que seria o filho mais novo, porque na cabeça do pai, o filho mais novo não tinha nenhuma estrutura para ser chamado de rei. Mas nós precisamos elevar duas coisas. A palavra de Deus diz, Deus falou isso para Samuel lá: não se atente para a aparência, porque eu não sou como o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Esse é o primeiro ponto. Por isso que a gente julga as pessoas e a gente quebra a cara. E o segundo ponto: aquilo que Deus te prometeu não necessariamente vai acontecer amanhã. Então, jovens e adolescentes que têm promessas de Deus. Quantos aqui, até os 25 anos, têm promessas de Deus assim? Claro, você sabe o que você vai ser em Deus. Quem já sabe? Fala para quem está do seu lado: espera. Porque o povo fica num desespero, porque Deus falou, acho que é amanhã, que é ano que vem. Você só precisa estar pronto. O tempo é de Deus. Esteja pronto. Vai estudar, vai fazer a tua faculdade, vai fazer seu curso de inglês, vai se preparar, vai ter qualificação para o mercado, vai estudar. Não, mas Deus falou que eu vou ser pastor. Mas pastor não estuda não, gente? Pastor não estuda? Estuda. Então, vai estar pronto. Esteja qualificado. Porque quando Deus te chamar e disser: o tempo chegou, é só você ir. Você não precisa entrar em desespero. Ok? Então, Davi, ele acabou despertando o interesse, mas também o ódio de Saul. Porque a vida de Davi era uma vida muito distinta das outras pessoas. Ele sempre, porque ele era um homem apaixonado por Deus, ele lá no esconderijo, lá no meio do pasto, com as ovelhas, ele tinha tempo com Deus, ele adorava a Deus, o Senhor já o conhecia. E quando o Senhor nos conhece e sabe que nós temos um coração voltado para Ele, o próprio Deus nos tira do lugar de trás das malhadas. Ele tira você do meio da multidão. Você não precisa fazer força, você não precisa querer cantar para aparecer, você não precisa querer oportunidade, você não precisa querer, não precisa, porque Deus tem necessidade de homens e mulheres que sejam referência para outros. Amém? Então você só precisa estar pronto. Fala para quem está do seu lado: você só precisa estar pronto.
E por causa dessa distinção, Samuel despertou interesse em Saul, mas ao mesmo tempo despertou também o ódio, porque enquanto Davi ainda era pastor, ele derrotou Golias, lá em 1 Samuel capítulo 17, e a fama de Davi depois disso correu todo Israel, e deixou Saul ainda mais enfurecido, e por isso começou uma perseguição ferrenha de Saul, com a intenção de matar Davi. Era inveja, era ciúmes. Ciúme de quê? Daquilo que eu faço força para ser e você já é fácil. Sabe quando a gente não quer ser igual ao outro, mas a gente quer ser o outro? Porque uma coisa é você ter referências. Nós precisamos ter referências. Eu digo para as pessoas, irmão, igreja é um lugar que tem todo tipo de gente. Escolha com quem você vai se relacionar. Porque o fofoqueiro, você pode se relacionar com ele para ser mentor dele. E falar, olha, para com essa mania. Agora, colega não dá. Porque senão você vira cúmplice da fofoca. Está comigo? Amém? Então Saul estava com ciúme, com inveja de Davi. E aí Davi precisou fugir da presença do rei Saul. E nessa fuga, ele foi primeiramente para Nobe, que ele encontrou com o sacerdote Aimeleque. Mas ainda assim, ele não conseguiu parar nesse primeiro roteiro de fuga. Ali ele pediu suprimentos e ele pediu a espada que ele havia matado Golias, a espada de Golias. E aí ele saiu dali com suprimento e saiu dali armado. E aí correu dali e foi para Gate. Encontrou um rei filisteu chamado Aquis. E lá nesse rei filisteu também ele passou por um tempo, mas as circunstâncias, o nível da perseguição forçou Davi a continuar em sua fuga, e foi nesse contexto de correr de Saul, porque na verdade não era só medo. É claro que você tem que ter consciência. Por mais forte que você seja, você não vai lutar contra o exército do rei. Amém? Então tinha também essa situação de que se ele fosse enfrentar o rei, ele ia morrer. Mas tinha também a consciência de um homem de Deus, de saber que quem cuida do rei é o Senhor. Ele está me perseguindo? Eu não preciso fazer nada, o próprio Deus vai fazer. A gente não entende isso, né? Hoje em dia, o que a gente já faz? Pastor fez um troço que não gosta, o que a gente faz? Internet. Aí quer fazer barraco na internet, né? E aí, porque quando nós entramos na peleja, numa peleja que é de Deus, Deus não vai, meu irmão. Você que compra a briga. Então tem coisas que você precisa deixar Deus resolver. Quando a Bíblia fala que Ele é a sua justiça, tem briga que não é contigo, é com Ele. E eu te falo, e a palavra diz, dura, pesada coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus disse, os pastores são meus. Então, irmão, te decepcionou, está na carne, só para de andar com ele e vai embora. Deus vai resolver. Está comigo? Amém? Estão acompanhando aí? Então, Adulão era uma cidade cananita, ou seja, ela era localizada em Canaã, e ela ficava no território de Judá, na região conhecida como Cefelá. Essa região ainda existe, e ela é uma região de cavernas, e tem um clima muito ameno, bem contrário de todo o contexto climático de Israel. Ela é bem fresca. Adulão fica localizada em Gate, entre Gate e Hebrom. E ela tem uma distância de mais ou menos 20 a 30 quilômetros de Jerusalém. Ainda está lá. E o que significa Adulão? A palavra Adulão, ela significa justiça do povo, ou refúgio, ou esconderijo. Então, caverna de Adulão é lugar de refúgio, lugar de se esconder. É um complexo de caverna que fica hoje em um lugar conhecido como Vale de Elá. E segundo os arqueólogos e exploradores, existem ainda naquele lugar hoje complexos de cavernas que não foram, que ainda não são conhecidos e estudados pelo homem de forma profunda.
E por causa disso, eles têm a certeza de que esses 400 homens que Davi encontrou caberiam dentro desse complexo de forma tranquila. Porque além de ter muitas cavernas, eu entrei hoje para ver imagens, tem aqueles lugares bonitos de estalactites e estalagnites. Davi, cadê o Davi? Sabe esses troços aí. Então, tem aquelas cavernas bonitas, não é isso que chama, estalactites? Ninguém sabe nem o que é estalactite, vai estudar. Vai estudar, a gente estuda em ciência, terceira série que estuda aí. Você já passou da terceira série, né? Mas tem. E é por causa... então, existem cavernas. A quantidade de cavernas são extremamente numerosas, mas existem cavernas que viraram túneis, galerias por baixo do solo que se comunicam. Então tem muito lugar que ainda não foi explorado. Essa é a palavra que eu queria achar. Que não foram explorados. Mas, pelo tamanho, é muito simples de você ter certeza de que esses 400 homens realmente estavam habitando ali. Mas, às vezes, a gente fica se perguntando, né? O que Davi, um valente, um homem que derrotou Golias, o homem que matou o leão e o urso, o homem que as mulheres de Israel cantavam músicas dizendo: Saul matou 1000, Davi matou 10 milhares. Que um homem tão poderoso estaria fazendo naquelas cavernas? O que um homem, aos olhos humanos, com tantas virtudes, tantas qualidades, estava fugindo de Deus, escondido em cavernas? A caverna, irmão, para a humanidade, ela já foi sinônimo de moradia, né? A gente fala muito, homens da caverna, né? Já foi sinônimo de moradia, já foi sinônimo de proteção, já foi sinônimo de repouso. Mas a partir do momento que as vilas, as casas, as residências, as cidades foram criadas, esses lugares, cavernas, se tornaram distantes e abandonados. Então, muitas vezes, são lugares que estão longe como diz? Cidades? Da civilização, não sei se é isso que falaram aí, mas é isso. Estão longe da civilização, mas, e por isso, se tornaram casas de feras, de animais ferozes e moradias, às vezes, de bandidos, de pessoas que foram negadas pela sociedade. E isso acontecia já em Jerusalém, porque já haviam cidades fortificadas. Então, as cavernas já eram lugares dos rejeitados, dos doentes, dos que foram condenados à morte pelo rei. Saul estava passando por um tempo de loucura, meu irmão, estava matando todo mundo. Então, qualquer bobeira, as pessoas começavam a fugir e se esconder lá para não morrer. Então, nesse tempo, as cavernas já eram um lugar de pessoas que estavam impedidas do convívio social. Por isso que quando a gente está em cavernas, a última coisa que a gente quer é conversar. Você chega no culto, depois que começou, e vai embora antes dele acabar. Eu já contei aqui que eu já fiz isso. Falei, Priscila, vamos chegar depois que o culto começou, porque todo mundo quer falar com a gente, não quer. Já falei, eu já contei a história aqui para vocês. Então a caverna faz isso, você não quer ideia. Por que você não quer ideia? Porque a sensação que você tem é que todo mundo que você vai conversar vai tocar naquele assunto do seu problema. A pessoa sabe que sua mulher te largou. Aí você acha que todo mundo vai perguntar, que ele te largou, né? A gente tem essa sensação. Então, para evitar, o que a gente faz? Vai para a caverna. Se isola, evita o convívio. E é nesse lugar que Satanás nos pega. Porque nós estamos sozinhos. Então, se você encontrar alguém em caverna, faça como Davi. Seja chefe dele, mas o chefe aqui não é no sentido literal da palavra. Ele foi usado por Deus para tirar aqueles homens de lá e curados. Amém? Quantos aqui entendem que essa palavra é para você nessa noite? Diga amém. Amém? Então, o que as cavernas de Adulão
podem significar para nós? E quais os ensinos nós podemos ter com todo esse contexto? Qual ensino essa história de Davi pode refletir em nossas vidas e nos trazer conhecimento para nos tirar do lugar do nosso sofrimento? Ponto 1. Adulão é um lugar de significado profético. 1 Samuel capítulo 22, no verso 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. A palavra de Deus, olha para mim, pessoal. A palavra de Deus, na Bíblia, nos conta que os irmãos de Davi não acreditavam nele, não criam nele, não o valorizavam. Tanto que é por essa ocasião que na guerra contra os filisteus, quando Golias desafiava o povo de Israel, Davi chegando, porque os irmãos de Davi tinham sido convocados para essa guerra. Aí o pai dele falou para ele, estou contando a história porque eu sei que nem todo mundo sabe. Falou, olha, leva essas coisas aqui para o seu irmão comer, vai lá que eles ainda não começaram a guerra, vê como eles estão e vem me contar. Aí a Bíblia diz que Davi chegou lá e quando ele chegou, ele ouviu Golias desafiando o Deus vivo, desafiando os homens que estavam ali e chamando eles para a guerra. E ainda fez uma proposta, se alguém conseguir me vencer, você é o vencedor da guerra, nós não vamos precisar batalhar. E ainda vai casar com a filha de Saul, porque ele tinha certeza que ninguém conseguiria vencer Golias. E Davi era só um menino, ruivo, de boa aparência, e não tinha preparo nenhum com materiais bélicos. Mas Davi já tinha preparo diante do Senhor. E quando você está preparado diante de Deus, o mundo não pode te resistir. Não tem provas que podem te paralisar. Você está comigo? Amém? E aí, vocês sabem da história, Davi falou, você vem contra mim com lanças e espada. Eu vou diante de você em nome do Deus vivo. Com uma pedrinha, ele derrubou o gigante e com a própria espada do gigante, ele cortou a cabeça de Golias e ele saiu vencedor. Eles foram lá, pegaram os despojos e ele ficou muito conhecido depois disso. Então vocês sabem disso, amém? Mas tem uma situação. Quando Davi chegou e ele perguntou, quem que é aquele cara para os irmãos? Quem é esse cara que está falando isso? Os irmãos, exporam o coração a respeito de Davi. Porque eu imagino que Davi tinha uma distância de idade entre os irmãos. Então ele é aquele irmão que não participou da vida dos irmãos, daquele tempo que eles se tornam amigos. Ele era um cara isolado, aí os filhos começam a achar que ele é o puxa-saco do pai, aquela coisa que o povo começa a achar, porque o último, o pai dá uma atenção especial, aí é puxa-saco, aí os caras se unem, e aí quando Davi chegou e começou a questionar, eles expuseram o coração, e eles começaram a falar que Davi era fofoqueiro curioso. O que você está querendo saber? Fofoqueiro curioso, intrometido. Davi era um metido a besta, tipo assim, você está querendo saber para quê? Você não vai resolver? E eles estavam ali e ninguém fazia nada. Olha em 1 Samuel capítulo 17, no verso 28. Diz assim, ouvindo Eliabe, quem era Eliabe? Irmão de Davi. Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E ele tinha ido lá para levar alimento para eles. A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção. Olha ele falando do irmão. A tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha o que eles pensavam do irmão. Você é ruim, rapaz. Você é fofoqueiro. Você veio aqui só para ver a gente morrer. Forte ou não? E às vezes as pessoas pensam isso da gente, irmão. Sabe por quê? O problema não está na gente, às vezes está na pessoa. A pessoa tem complexo de inferioridade. Se apareceu com um carro novo, a pessoa se sente ofendida por causa do seu carro.
A pessoa tem complexo de inferioridade. Você resolveu se vestir melhor. Você resolveu mudar, melhorou sua autoestima. Você resolveu mudar seu jeito de vestir. Você renovou seu ciclo de amizade. Você deu um corte no cabelo. Agora você ficou metida. Eu sei que aqui em Volta não tem esse tipo de gente, não. Mas essas coisas acontecem aí para fora. Né? Acontece. Então, o problema não está em você, está nas pessoas. Entende? Quantos estão comigo? Mas a palavra de Deus nos mostra que depois de um tempo, os irmãos de Davi, olha que coisa forte, por que eu disse que é um lugar de significado profético? A palavra de Deus nos mostra que depois de um tempo, os próprios irmãos de Davi foram ter com eles na caverna. E Davi levou eles para um lugar forte de segurança e eles foram amparados. Irmão, então, caverna aponta para a reconciliação também. É lugar profético, porque se ele não tivesse ido para lá, talvez ele não teria reconciliação com os amigos. Então, a gente está num lugar que você fala, Deus, por que eu estou passando por isso? Quem já fez essa pergunta algumas vezes, igual eu? Algumas, talvez você está fazendo hoje. Senhor, por que eu estou passando por isso? A gente fica procurando até pecado, né? Você fala, gente, será que é porque eu não estou ajoelhando no culto? Será que é porque hoje eu fui com essa calça branca, eu não quis ajoelhar? Oh, meu Deus, o que foi? Né? Será que é porque os 21 dias de jejum eu faltei um dia, meu Deus? Ô, Senhor, né? Esse povo tem isso, né? Campanha de 7 dias, a pessoa não vai em um culto, mas não falta uma corrente, a campanha da corrente quebrada. A pessoa, né? O povo tem essas coisas. E aí você fica procurando pecado. Por que eu estou passando com isso, irmão? Existem coisas que nós passamos para que o nome do Senhor seja glorificado. Não tem outro jeito. Deixa eu te explicar. Ninguém amadurece a não ser pelo sofrimento. Não tem outra maneira de amadurecer. Para pensar todas as vezes que você evoluiu, que você amadureceu, que você ficou mais compreensivo, que você ficou mais humilde. Com certeza foi depois de um momento de sofrimento. Não tem outro jeito. Então eu não estou dizendo para você se acostumar com o sofrimento, ninguém quer. Por isso que o tema é passando por cavernas. Eu falei o tema? Bem eu, né? O tema é passando por cavernas, porque caverna não é lugar para a gente morar. É um lugar que você tem data para chegar, mas você também tem data para sair. Está comigo? Amém? Então os irmãos de Davi desceram a caverna e o significado profético que o Senhor nos mostra é: nos tempos de tribulação, busque refúgio no Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Então hoje, irmão, entrou em caverna, lembra que você tem um lugar mais seguro para se esconder. O próprio Deus. Corre da caverna e vai para o lugar forte, que é nas sombras das asas daquele que nos criou e nos salvou, nos libertou do império das trevas. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Ponto 2. Está anotando aí ou não? Ponto 2. Adulão é lugar de sair da superfície e buscar profundidade insondável. Adulão é lugar de sair da superfície e buscar profundidade insondável. Na caverna de Adulão, existem lugares tão profundos que ainda hoje não foram revelados, explorados. Eu falei disso no começo do estudo. Lugares onde não se conseguia medir a profundidade. Cavernas que homens tentaram explorar, mas chegaram num ponto que resolveram voltar porque não terminava nunca. De tão profundo que era o lugar. É na caverna que nós avaliamos realmente o quanto nós conhecemos e confiamos em Deus. Essa profundidade aponta para o quanto você conhece Deus na intimidade. O quanto você domina do conhecimento e da revelação de quem Deus é.
Porque quando você conhece essa profundidade de Deus, não existe buraco que você não consiga sair. Não existe profundeza que você não enxergue a luz no fim do túnel. Está comigo? É aquela pessoa que eu sei que ela está sofrendo. Ela me contou uma história que eu não tive nem resposta para dar. Eu chego em casa e falo: Priscila, a situação, vamos orar. Tem muitas famílias aqui que a gente já ajudou assim. Não tinha possibilidade. Orar. E aí depois a gente ora, o troço começa a acontecer, a gente até assusta. Falou: gente, aconteceu. E aí a pessoa fala: pastor, eu tenho uma dívida com o senhor. Eu falo: tem nada, porque eu não fiz nada, só orei. Quem fez foi Deus. E a sua fé. Porque eu não tinha nem o que fazer. Mas o que faz? Profundidade. Às vezes Deus nos leva para esse lugar para a gente entender onde a gente está. A gente começa a... Irmão, caverna. Se tem um lugar que a gente avalia a nossa vida, é na caverna. Sim ou não? A gente avalia. Eu lembro, eu vou falar aqui do Marclay. Eu lembro quando o Marclay chegou, estudado, cheio de coisas, com muito conhecimento. Ele falava: pastor, eu preciso do trabalho. Ele estava falando que o trabalho que ele tem hoje aconteceu no último jejum, né? E aí ele ficava aqui, tinha dia que eu chegava para... Falava: gente, eu não tenho nem o que falar para o Marclay, porque ele tem tudo o que precisa. E eu falava para ele, eu falava assim: quem abre porta é o Senhor. Você fala, irmão, mas na hora que você vira as costas, você fala: gente, meu Deus do céu, quando que essa porta vai abrir para esse menino? Porque não é fácil. E a gente vai: vamos orar, porque eu não posso resolver, ué. Eu não tenho um amigo, pô, tem um cara aqui para te apresentar. Não tem esses amigos, né? Então vamos orar. Eu tenho o meu melhor amigo, o Espírito Santo, né? E aí a gente vai orar. E lá na caverna, irmão, Deus limou. Ficou crentinho. Uma bênção de Deus. Porque é na caverna que a gente se avalia, que você começa a ver, avaliar seus comportamentos, suas prioridades, o que é importante para você, e ali Deus vai mostrando para você: isso é importante, mas para mim é isso. E aí você começa a se moldar, e aí a família fala: gente, fulano mudou. Pastor, o que você fez com ele lá? Eu falo: fiz nada. Não fiz nada. Eu não tenho a capacidade de fazer nada. Foi Deus. Então, caverna é lugar de adulão é lugar de sair da superfície e buscar profundidade. Nós precisamos entrar em caverna para conhecer a nós e também ao Senhor com mais intimidade. Ponto 3. Caverna, para quem é filho de Deus, é lugar de transformar humilhação em honra. Quantos aqui são filhos de Deus? Amém. Então, se você se encontra hoje em uma caverna, se você se encontra hoje no poço, esse lugar foi feito para transformar toda a sua humilhação em honra. Eu tenho essa boa notícia para te dar. Talvez você fale: pastor, nossa, o senhor está falando isso aí, mas eu nem consigo. Precisa não, você só precisa confiar no Senhor. Vai passar. Quem foram os homens que procuraram Davi, irmão, lá no versículo 2? A Bíblia diz: olha, todos que se achavam em aperto, todos endividados, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então, irmão, não se sinta o pior dos mortais quando você estiver na caverna. Porque todo mundo um dia passa por um período de amargura. Todo mundo em algum momento tem dívidas. E às vezes essas dívidas não são só financeiras. Às vezes é uma falha que você teve com alguém, uma ausência, uma palavra desnecessária, e aquilo gerou dívida. Você fala: eu não consigo nem olhar para a cara da pessoa, porque eu fiz uma bobagem tão grande que eu tenho vergonha. E era meu melhor amigo, era meu melhor primo, o meu pai era um paizão. Eu denegri, eu defraudei, eu menti a respeito. Quem nunca passou por uma dívida? Mas é na caverna que Deus transforma toda humilhação em honra, porque Ele se revela para nós. Caverna é lugar onde nós não temos o que fazer. Ou Deus faz, ou a gente fica lá para sempre. Lembra de Elias?
quando ele entrou em crise, o auge do ministério de Elias, Deus mandou fogo do céu para lamber o altar que ele levantou. A turma de Baal ficou horas orando. Elias fez uma oração e Deus mandou fogo. Depois disso, Jezabel disse: eu vou matar Elias. Depois de experimentar um poder desse, sabe o que Elias fez? Correu para a caverna. E não ia sair de lá não, irmão. Porque Deus mandou o anjo e falou: sai daí. Passou um pouquinho, ele continuou lá. Voltou de novo. O que você está fazendo aí? Sai, rapaz. Só Deus pode nos tirar da caverna. Não é pagando a dívida que você deve pagar. Não. Na caverna a gente entende que as coisas não funcionam com a força do nosso braço. É hora de depender de Deus. Fala para quem está do seu lado: aprenda a depender de Deus. Amém? Naquele lugar de tanto sofrimento, no meio de endividados, de amargurados de espírito, de homens tão frustrados, estava um rei ungido, fugindo de um outro rei que estava sendo despotado. Existe a palavra despotado? Era déspota, né? Um rei que tinha sido negado por Deus. Mas o Senhor, olha como Deus é poderoso, irmão. Aí às vezes a gente pensa assim: meu Deus, será que Deus permitiu que Davi, qual era o interesse de Deus? Porque Davi era um homem que o Senhor, a Bíblia fala, é o único homem que a Bíblia diz que Deus diz que ele é um homem segundo o meu coração. Então Deus tinha consciência que Davi, independente do sofrimento, Deus tinha consciência, por conhecer o coração, de que o ambiente que ele frequentasse não desviaria ele do amor de Deus. Amém? Então, quem pode nos garantir que Deus permitiu de Davi ir lá naquela caverna, não para ser envergonhado, mas para resgatar aqueles 400 homens? Às vezes Deus nos leva em lugares que a gente não queria ir, irmão. Sabe o que falta na gente? Discernimento. Às vezes, em vez de você ficar falando: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um homem saudável, estou doente. Em vez de você falar isso, você fala: será que Deus quer que eu fale de Jesus para algum enfermeiro? Será que Deus quer que de madrugada eu dou uma andada no hospital e vou ungindo e falando: o Senhor traz vida, liberta, cura, expulsa toda a morte? Em vez de indagar, declare as boas novas do reino. Em vez de questionar, de perguntar por quê, diga: eu sirvo a um Deus bom, justo e fiel, que não falha e que não tarda em cumprir cada uma de suas promessas. Aí as pessoas vão falar: mas onde está o teu Deus? Você está aqui no hospital. Foi Ele que me trouxe. Porque Ele tem um propósito. E eu vou ser usado por Ele para mudar a história desse ambiente. Quantos entendem isso? Aplauda Jesus, vocês estão meio sonsos, hein? Hoje, às vezes, você está na mesma situação que Davi, quando as pessoas rodeiam você e perguntam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? E às vezes as pessoas não falam de uma forma direta, mas você percebe, você já orou, né? A gente tem essa sensação: eu fiz tudo e Deus não fez. Deixa eu te falar algo. Quando você ouvir alguém falar assim: eu fiz tudo e Deus não fez, você fala: primeiro, você não conhece Deus. Acha que conhece. Porque tudo que Deus tinha que fazer já foi feito na cruz. A partir da cruz, irmão, é bônus. Te deu emprego, bônus. Te deu uma casa linda, bônus. Te deu saúde, bônus. Porque o mais importante você já tem, que é salvação. Está reclamando de quê? Então para de se vitimizar e entenda que a gente canta tanta coisa, né? Usa-me, Senhor, usa-me. Aí quando Deus começa a usar, você fala: ai meu Deus, estou fazendo aqui nesse lugar, meu Deus, eu mudei daquela casa para esse bairro ruim, Jesus. Eu não quero morar nesse bairro. Você tem que falar: mas Deus não está contigo? A sua vida não é guiada pelo Senhor?
Então Deus tem um propósito. Muda a história da vizinhança. Leva Jesus para aquele povo. Para de reclamar, irmão. Eu não estou dizendo que você não está na caverna, mas a murmuração vai impedir você de sair de lá. Porque aqueles 400 homens só saíram da caverna quando tiveram um encontro com Deus e foram transformados. De oprimidos, de rejeitados, a Bíblia chama eles de valentes. Os guerreiros de Davi. Olha isso. E você quer sair de lá com essa nhaca, esse lenga-lenga. Está só afundando mais. Está entrando para as galerias e vai ficar perdido. Ninguém te acha depois. Diga comigo que está amarrado. Aí, amarra quando eu falar umas bobeiras, você é para amarrar. Ponto 4. Adulão é lugar onde o governo sobre nós é mudado ou trocado. Isso é muito poderoso. Adulão é lugar onde o governo sobre nós é mudado ou trocado. Aqueles 400 homens antes serviam a Saul em diversas áreas e lugares do reino, mas não encontraram em Saul unção, pastoreio, refrigério e sacerdócio. Irmão, deixa eu te dizer, quando você faz parte de uma igreja, de uma comunidade, esse lugar precisa trazer para você refrigério, direcionamento, mas o principal, sacerdócio. Você tem que ser apacentado. E apacentamento não é carinho, é cajado, é direção, é confronto. Porque ninguém muda sem confronto. Você tem que ser desafiado por quem te lidera. Em todos os níveis. Você está comigo? Nós precisamos, como homens e mulheres, estabelecer relacionamentos, referências na terra que refletem a vida de Deus que está no céu. Esse papo de eu não olho para homem, eu olho para Deus, irmão, isso não é bíblico. O apóstolo Paulo diz, olha para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus tem homens e mulheres nessa terra que Ele estabeleceu, para que sejam referência de como você deve viver. Então você está numa igreja, não, ele faz uns rolos aí, mas é porque eu não olho para homem, você está na carne. Porque se a pessoa que te lidera não consegue ser uma referência, perfeito ninguém vai ser, ok? Eu não estou falando de perfeição, mas também eu não estou falando que pode pecar. Está comigo? Adulão é lugar onde o governo é mudado ou trocado. Aqueles 400 homens antes serviam a Saul, mas aqueles homens que antes serviam a Saul, agora em Adulão, decidiram servir a Davi. Trocaram o governo de suas vidas, pois estar em cavernas os levaram à reflexão, reformulação de conceitos e maturidade. A caverna nos leva à reflexão, reformulação de conceitos e maturidade. Irmão, qual é a minha maior frustração? Eu nem sei se a palavra é frustração, mas o que me deixa triste é quando a pessoa chega aqui na igreja detonado. Irmão, e quando você está detonado, a primeira coisa que acontece, seus amigos somem. E a primeira coisa que acontece, a mãe que você não conversa, é ela que cuida de você. Tem jeito. Os amigos desaparecem. Ninguém pergunta se você está precisando de um saco de arroz, ninguém pergunta como é que você está, ninguém liga de vez em quando do nada e fala, e aí, cara, o que você está passando? Ninguém. Você melhora a vida, eles aparecem tudo de novo. A pelada voltou, maluco. Parece tudo. Você fala, gente, como é que pode isso? Eles são culpados? Não. Culpado é você que esperava que as pessoas ao teu redor resolvessem a tua vida. Você tem que esperar em Deus. Então, o problema é a tua expectativa na coisa errada. Mas aonde entra a nossa culpa? Quando a gente melhora, a gente esquece de Deus. Não esqueci, não, pastor, esqueceu. Porque você tinha uma sede, uma prioridade. Você sabia o que era mais importante. Irmão, ficou leve de novo, aí começa o rolo. Some. Volta uma vez no mês no culto. E acha que esqueceu que na caverna
Você passou por um tempo de reflexão, de reformulação de valores, e você mudou a cobertura, a sua expectativa em quem você esperava. Hoje o seu líder é o Senhor. Hoje você espera nele. Então lembre-se disso. Mudar o governo é mudar a mente. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da tua mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes você está achando que saiu da caverna. Não, só levaram o pão e água para você, você deu uma fortalecida, mas fez igual Elias, sentou de novo e está tirando onda. Esse sentimento vai passar. Um silêncio quase de morte, né? Mas Deus vai te tirar daí. Ponto 5. Tem uma frase aqui legal que eu coloquei. Quando entramos em cavernas, não é o ponto 5 não, tá? Ainda o 4, é uma frase. Quando entramos em cavernas, só saímos de lá se abrirmos mão de toda a segurança terrena para esperar somente em Deus. Então, irmão, não fique esperando do teu namorado, do teu marido. Irmão, tem coisa que ninguém vai entender. Ninguém vai chorar com você. Tem coisa que os outros vão achar uma bobeira, que você é dramática. Estou falando. Tem coisa que as pessoas vão subestimar o seu excesso de desespero. Só o Senhor conhece teu coração. Então, tira a expectativa. Não estou aguentando nem olhar para a cara do meu marido. Eu passando por isso e ele lá fazendo, encostando o pezinho em mim. Vê se eu estou com cabeça para essas coisas. O problema é seu, não é do seu marido, entendeu? Porque tem coisa que a gente percebe, mas tem coisa que não dá. Tem coisa que não adianta. Eu nessa crise, meu marido, vamos para a praia. Para a praia o quê? Vai para a praia, minha filha. Você entende? Quantos entendem o que eu estou querendo dizer? Existem problemas que eles são visíveis, compreensíveis e todo mundo sofre. Mas tem coisa, irmão, que é Deus e você. É o tete a tete. Resolve! Para de pedir dinheiro emprestado para os outros. Tem uns irmãos que ficam pedindo. Não dá, não. Já estou te falando. Os outros me contam. Pelo amor de Deus. Pediu para você e pediu para 15 já. Satanás está montado nas costas. Que isso não resolve. Não resolve, irmão. Sabe quem que é, né? Vigia. Falou, nossa, agora o pastor pegou pesado. Nossa! A pessoa está achando que... você contou minha vida para o pastor. Não. Deus que te conhece. Ponto 5. Ponto 5. Caverna é para nós lugar onde Deus fala conosco, renova nossa unção, nossa visão e nos coloca em um próximo nível. Caverna é para nós lugar onde Deus fala conosco, renova nossa unção, nossa visão e nos coloca em um próximo nível. Eu coloquei aqui o texto de Elias, não vou ler, eu já falei tudo aqui. 1 Reis, capítulo 19, no verso 8 ao 19. 1 Reis 19, do 8 ao 19. Bem, é toda essa história de Elias que eu contei aqui. Depois você lê. Mas aonde eu quero chegar? Quer que eu fale o tema de novo? Você anotou? Beleza? Então vamos lá. Onde eu quero chegar? O novo sobre a vida de Elias, isso é muito importante nós percebermos a temática de Deus, a maneira que Deus funciona, porque nós temos uma maneira humana. Mas olha que coisa poderosa. O novo sobre a vida de Elias não veio necessariamente depois de Deus usar ele de uma forma poderosa, destronando os profetas de Baal, mas veio depois do seu breve período de caverna. Às vezes Deus te usa e a gente acha que a gente não tem direito, irmão. Você foi usado por Deus para trazer reconciliação num casamento.
Você foi usado por Deus para curar um câncer. Você foi usado por Deus para quebrar correntes de traumas do passado. Pouco depois você está numa crise de ansiedade e depressão. Porque, meu Deus, aconteceu comigo. Aí os outros começam a falar, mas você não orou lá, sua mãe, alguém que não é crente, você orou aquele dia, ora por você, ué. E aí você começa a ficar frustrado. Aí você vem no culto, debaixo de uma crise. E às vezes você é alguém que eu conheço, sei da unção que você carrega, e aí eu falo aqui, ajuda a orar aqui, ora aí. Aí a pessoa, mas como, pastor, não posso orar não, tem que te contar. Eu falo, está no pecado? Não, então ora. Não, eu não posso, porque eu estou em crise. Como é que eu vou orar por alguém? Irmão, não é você, é o Senhor. Você é só um instrumento. E é Deus que faz. E quando quer. Mas por que eu acabei de sair, pastor, orei por uma cura, e agora eu estou doente? Porque nós achamos na nossa mentalidade humana que a promoção de Deus vem quando a gente faz certo. A gente não é cachorro adestrado, não, irmão. Descobriu, toma bolinha. Não. O crescimento com Deus é forjado no deserto. Deus não prepara guerreiros no quartel. Você é preparado no campo de batalha. Isso que eu falo com as pessoas. Mas eu tenho medo de orar. Ora. Você está esperando que baixar um trem e você começar, ai, Senhor, a tua palavra diz. Não. Ora. Começa orando. As pessoas falam, pastor, nossa, eu tenho uma vontade de orar pelas pessoas e curar, ser curada. Quantas vezes você orou? Ainda não orei, não tem coragem. Eu falo, nunca vai acontecer. Começa lá na tua casa, sua mulher fala, estou com dor de cabeça. Passou? Não. Tudo bem. Né? Mas você tem que fazer, ué. Tudo bem, vou tomar um banho. 2 horas no banheiro trancado. Né? Vocês estão me entendendo? Sim ou não? As cavernas sempre estarão presentes em nossas vidas como homens e mulheres de Deus. Mas nós precisamos entender que hoje o nosso refúgio e segurança estão no Senhor. Precisamos ter a consciência de que não pertencemos mais àquele lugar. Só vamos ali para cumprir mais um propósito de Deus em nossas vidas. Então, irmão, você não pertence à caverna, mas a sua ida para lá de vez em quando ela é inevitável. Porque é lá que a gente para ouvir Deus com clareza. Irmão, às vezes no meio de tanta coisa que eu estou trabalhando, que eu estou não sei o que eu estou... Não é assim que a gente fala? Rapaz, você sumiu. Pastor, só Deus meu trabalho. No outro dia eu acordo cedo. Aí daqui a pouco Deus acaba com o trabalho, é mandado embora, some seus clientes, tudo, quebra o trem. Você fala, pastor, que dia que é o jejum? Posso abrir a igreja com você? Pastor, depois de jejum a gente pode tomar um café? Irmão vira uma... Olha, eu já vi isso acontecer tantas vezes. Porque na caverna a gente percebe que não é na força do nosso braço. Então não espere Deus te levar para lá, seja como Davi. Quando Deus te levar, você já sabe o caminho de sair e vai tirar quem estiver lá junto com você. Você crê nisso? Dê um aplauso a Jesus. Salmo 46, no verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Diga comigo, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Bate assim no teu peito. De novo, Deus é o meu refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na minha angústia. Está na caverna, Senhor. Está na caverna, querido. Busque socorro no Senhor. É só Ele. Ninguém tira a gente da caverna. É Ele que joga os teus laços, tuas cordas de amor. É Ele que te aponta o caminho para sair desse labirinto de túneis. Ponto 6. Lugar de receber de Deus novas estratégias para um novo tempo que virá. Lugar de receber de Deus novas estratégias para um novo tempo que virá. Irmão, às vezes, mudar
O tempo, sem chamar nossa atenção, nos faz perder a mudança. Tem gente que o ciclo mudou e ele continua se comportando como o tempo tivesse lá atrás. Tem gente que é a gente que tem que acordar. Eu falei disso aqui semana passada. Foi semana passada ou foi na reunião de líderes? Eu não lembro. Acho que foi na reunião de líderes. Que é aquela pessoa que orava para Deus melhorar a vida, orava para ter um emprego, orava para ter um carro, orava para ter uma vida melhor, e aí Deus dá tudo para a pessoa. Depois, tudo que ela tem, aí você fala, e aí, cara, como é que tá? Nossa, só Jesus, o carro está na oficina. Aí na outra semana você fala, e aí, cara? Nossa, uma goteiraiada naquela casa. Aí você fica só ouvindo aquilo e um dia você fala assim, deixa eu te falar, irmão, você orava para ter carro, e agora você está reclamando do carro estragar? Volta a andar a pé, ué, que o carro não estraga. E é por isso que Deus leva a gente para a caverna, porque lá a gente reflete. E aí, sabe, eu vou te falar a frase, irmão, que eu já fui na caverna um monte de vezes. Vou te falar a frase que a gente sai da caverna. Você viu eu escrevendo lá, é por isso, você fala, ô Senhor, eu tenho muito mais do que eu mereço. Mas você volta na humildade da caverna, você olha para sua mulher e você fala, meu Deus. Ontem eu estava falando de Jesus para uma menina, e aí eu estava falando para ela sobre casamento, aí eu falei alguma coisa, ela, ai meu Deus. Eu falei, você não sabe como é que eu já fui idiota. Eu já fiz a Priscila chorar muito. Ela, já? Eu falei, só a Priscila para ter me aguentado. Mas ela, e hoje? Eu falei, não, hoje a gente melhorou. Mas ela também não é fraca não, ela é braba. Ela só é boazinha na rua, querido. Em casa, não. E aí ela falou, eu falei, irmão, mas a caverna vai deixando a gente fino. Hoje eu olho para ela e falo assim, meu Deus, ô mulherão, ô Jesus, obrigado, Senhor. Eu tenho muito mais que eu mereço, ela faz café cantando. Vocês têm que vir domingo para ver ela cantar, ela canta de manhã só para mim lá em casa, não, fazendo café. Eu lá deitado ouvindo, eu pertenço, achando que é para mim, é para Jesus, mas tudo bem. Eu pertenço a ti. E aí você tem que vir no culto, eu não. Mas a caverna que abriu meu olho. Porque a gente entra, a gente esquece o que a gente pediu para Deus, irmão. Você começa a reclamar de coisas que você pediu. Por que você não está vindo no culto? Estou trabalhando demais. Eu já fui mais bocudo, hoje eu não sou não, estou no espírito, que a palavra tem peso. Mas eu já falei para umas pessoas, já vou orar para você perder o emprego. Não posso fazer isso, gente. Mas dá vontade. Porque como é que é isso? Você pediu para trabalhar, e agora você não tem tempo? A bênção ficou maior do que o Senhor? Entende? Qual é a prioridade na sua vida? Então, lugar de receber estratégias para um novo tempo, caverna. Historicamente, Adulão foi um lugar de transição. E Adulão que eu falo não no sentido profético, eu estou falando no sentido real. A cidade de Adulão, ela era uma transição estratégica, muito importante naquela época, porque ela fazia conexão entre Cefelá e os montes da Judéia. Então, esse período de caverna, ele trouxe para Davi cura na alma e fez com que Davi levasse para aqueles homens o mesmo nível de cura, os treinou e fez deles poderosos guerreiros adestrados no manuseio da espada. Davi entrou na caverna sozinho e indefeso, saiu dali com um exército de 400 homens prontos para morrer por ele. Pensa no poder disso. A caverna nos prepara para o novo de Deus. Se ele não fosse, quanto tempo ele demoraria para ter o seu primeiro exército? Que a única coisa que ele tinha era ovelhas. Mas o Senhor levou-o para um lugar que ele talvez não gostasse. Mas o coração dele não se corrompeu por estar ali. Ele transformou aquela geografia e fez daquele lugar de homens sofridos uma terra desejável. A Bíblia diz que eram os valentes, os guerreiros. Então os oprimidos se tornaram os guerreiros. Os endividados se tornaram os valentes. O que você está fazendo com a sua caverna?
Dá para sair daqui hoje murmurando? Dá para sair daqui hoje oprimido? Fala para quem está do seu lado, não dá não. Último ponto, ponto 7. As cavernas de Adulão foram para Davi um lugar de restauração de relacionamentos importantes. Eu dei uma pincelada nisso lá em cima. Lugar de restauração de relacionamentos importantes. Eu falei que os irmãos de Davi tinham um problema com ele, problema de alma, mal resolvido, mas a caverna restaurou o relacionamento entre Davi e toda a sua família. Às vezes é nesse lugar de dor que Deus vai unir sua família de novo. É nesse lugar de sofrimento que você vai estar tão debilitado que você vai ter que expor a tua fraqueza para quem mora com você. E você vai ver que a pessoa que está do seu lado, que você reclamava, é muito melhor do que o que você pensava. Porque quem você achava que ia te ajudar, meu amigo, sumiu. Sumiu. Porque as pessoas têm vida. Todo mundo trabalha, todo mundo tem casa. A pessoa não tem tempo. E a ajuda vem de onde a gente menos espera ou deseja. Então, caverna de Adulão foram para Davi, lugar de restauração de relacionamentos importantes. Você está na caverna? Se prepara para Deus trazer pessoas que você menos esperava. E restaurar a aliança, o amor, a intimidade entre vocês. Deus vai te quebrar. Mas não para por aí. Ele vai fazer de novo. E vai ser melhor do que antes. Não é para sua morte. Você está passando por isso, não é para sua morte. É para o seu crescimento, para a sua maturidade. Talvez ninguém sabe, talvez a tua caverna é só você, problemas dentro da tua cabeça. O Senhor é contigo. Vai nessa tua força. Não pare. Está comigo? Hoje, nós saímos da caverna, mas nós nos escondemos nele. Amém? Sair de lá não significa que nunca mais nós vamos voltar. A gente precisa entender isso. Por muitas vezes, em muitos momentos, nós nos desesperamos com cavernas. Em nossa nós nos depararemos com cavernas em nossa caminhada. E isso pode ser felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista de cada um. Porque as cavernas são lugares de encontros indesejáveis, mas elas podem ser lugares de transformações poderosas. Você pode chegar nesse ambiente de caverna, as pessoas falam, né, usam aquela metáfora do leproso para dizer que os leprosos, os homogêneos se encontram, né? Você vem dentro da igreja, a pessoa tem um problema de caráter, ela anda na igreja até encontrar um grupinho com o mesmo problema, e daqui a pouco está aquele grupinho ali, todo mundo sabe que não converte nunca, que estão ali envenenando um ao outro, mas o nome disso é caverna. Deus te aproxima dessas pessoas não é para ser igual. Deus te aproxima dessas pessoas para você estar lá e tirá-los daquele ambiente. Abrir os olhos, tornar território morto em terra fértil. No lugar que ninguém queria estar, o povo vai começar a brigar por aquele povo. O povo começa até a arrumar namorado santo. Não despreze o tratamento de Deus. Não despreze o seu tempo de caverna. Caverna para alguém sem propósito pode se tornar uma moradia permanente. Diga comigo, está amarrado em nome de Jesus. Só percebemos que realmente saímos da caverna quando voltamos para lá e não somos mais seduzidos por nossa alma a estarmos ali sem um propósito claro. É isso quando você percebe que você não faz mais parte daquele ambiente. Quando volta, você fala, eu já sei porque eu estou aqui. Ó. É a hora que os outros falam assim, ó. Já viu aquelas histórias que as pessoas contam? A irmã do coque, o filho morreu 3 filhos, o outro está preso, o marido está adúltero, e a irmã do coque desce para ir na igreja, cantando pela rua, glorificando ao Senhor, porque a esperança dela não está nessa terra.
Então é esse comportamento que nós temos que ter. Não é desprezar o sofrimento. Eu sofro, mas quem colhe as minhas lágrimas é o Senhor, porque Ele diz que eu vou semear com lágrima, mas eu vou colher tudo isso com júbilo. Tem tempo. E Deus não trouxe uma palavra de caverna para você hoje, por acaso. Ele vai te tirar daí, porque o tempo já deu. Você só precisa entender isso. Não é para morar, é passagem. Então encontrou outro amargurado, você vai falar: não, cara, Deus tem um propósito na tua vida. Muda a tua declaração. Se precisar, pode falar comigo. Vamos orar. Vamos estabelecer um tempo de oração e jejum. Você está no mesmo ambiente que ele, mas você sabe que você tem um propósito para estar ali. E você vai estabelecer um propósito para quem estiver do seu lado. Está comigo? A caverna na vida de Davi só serviu para que ele refletisse a seu próprio respeito, a respeito da sua fé e a respeito da sua missão. Diga comigo: eu preciso aprender a refletir sobre a minha vida, sobre a minha fé e sobre a minha missão. Amém? Após essas reflexões, a caverna foi para que ele restaurasse a vida de muitos homens que estavam desacreditados e formasse a partir deles guerreiros poderosos. Se você está firmado em Jesus, a caverna não é para te matar. Se você está firmado em Jesus, a caverna é para fazer você melhor. Se você crê nisso, se coloque de pé.